E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, aproveitar esse período mais em casa de home office e assistir todos os Polêmicas Vazias antigos, usar como um seriado, porque tem gente que faz isso, né? Não basta sofrer com um Polêmicas, o cara resolve sofrer com vários, aí fica puto, irritado, não sei o que, então morde as costas, meu chapa, é o que você tem que fazer. Pega o link também, gostou, não gostou? Espalha no seu grupinho de WhatsApp lá, beleza? Que é o seguinte, qual a maior rivalidade do Brasil? Ah, Formiga, você já fez esse tema, não fiz. O que eu fiz foi qual o maior clássico do Brasil, que é bem diferente. Inclusive, naquela oportunidade deu Palmeiras e Corinthians, foi explicado todos os critérios, porque não é só o critério rivalidade que determina o tamanho de um clássico. A rivalidade é um dos fatores. Porém, você tem para um grande clássico vários outros que estão lá nesse programa, tudo explicado tintim por tintim, tópico a tópico, motivo a motivo. No final do vídeo vai estar o link para este programa em específico. Então você não vai ter nem trabalho quando chegar no final do vídeo, portanto vá até o fim. Você vai direto para o maior clássico do Brasil, que eu já disse qual é, mas você vai entender as razões. Obviamente, uma das principais é a rivalidade. Porque se você não tem a rivalidade, ou seja, se você não entende que o outro é fundamental para a sua existência, e aí eu vou lhe dar uma informação, viu, para você que não sabe, você pode odiar o seu rival, mas é esse ódio que faz com que tenha sentido a existência do seu clube. Porque se não existisse rivalidade, se você não sentisse esse sentimento, se você não sentisse algo tão complicado por outro, não faria muito sentido você estar ali, né? Se você só tem time que você esculacha, que você não vê como uma ameaça para você, desculpa, com o tempo você vai nadar sozinho até que a coisa vai morrer, porque não faz sentido nenhum. Então a rivalidade é fundamental para a manutenção do futebol como ele é. Tá defendendo aqui a rivalidade que precisa matar o outro. Não, é a rivalidade onde você enxerga que você precisa ser melhor especificamente do que aquele ali. E tudo que aquele é, você se vê o oposto. Ou tudo que ele é, você vê o contrário. A bandeira que ele levanta, você levanta a outra. Então a rivalidade acaba sendo um sustentáculo para uma das bases primordiais do futebol. E no Brasil a gente tem rivalidades bem interessantes. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians é uma bela rivalidade. Mas em São Paulo, você tem uma questão que as rivalidades elas mudam um pouco. Como você tem 4 forças, essas rivalidades elas vão variando. Palmeiras e Corinthians é uma grande rivalidade. Porém, o Corinthians já teve uma rivalidade enorme com o Santos em determinado momento. O Corinthians já teve rivalidade com o São Paulo. São Paulo e Santos já tiveram rivalidade. São Paulo e Palmeiras no início dos anos 90 tiveram uma grande rivalidade. Então isso varia um pouco. Às vezes é difícil você falar qual é o maior rival do time tal. Para um torcedor, pode ser que ele tenha lembranças muito ruins do São Paulo, o outro vai ter do Corinthians, um vai ter do Santos, então assim, não é unânime. Normalmente você vai dizer que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, o do Corinthians é o Palmeiras, mas em algum momento da história não foi, como acontece no Rio de Janeiro. O Flamengo já teve uma grande, tem, com o Vasco, mas já teve uma grande rivalidade, por exemplo, com o Botafogo. Se você perguntar pro Zico, ele vai dizer que o adversário que mais o incomodou enquanto torcedor e depois jogador foi o Botafogo. Porque ele tinha, por exemplo, traumas de ter visto o Botafogo golear o Flamengo e ele depois devolver esta goleada. Então, em determinado momento da vida do Flamengo, o maior rival já foi o Botafogo. E em determinado momento já foi o Fluminense. Até porque um tá ligado ao outro. O nascimento de um tá ligado à mudança do outro. Então você tem uma rivalidade ali que basicamente, desde que um nasceu, já nasceu com raiva do outro, que só nasceu pela divergência ou pela saída de membros de um pro outro. Aí você tem a rivalidade com o Vasco. Então, a maior rivalidade do Brasil não vem nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, porque você tem uma rivalidade que acaba sendo flutuante. Aí muita gente vai falar, poxa, e Cruzeiro e Atlético? Cruzeiro e Atlético, de fato, é uma grande rivalidade, é uma cidade polarizada. Você tem Belo Horizonte, uma parte alvinegra, outra parte celeste. Só que tem um detalhe que as pessoas às vezes esquecem. Esse não é um clássico centenário, né? É um clássico que você tem ali os começos, nos anos 20 e tal, só que aí o Cruzeiro muda de nome, bababá, então você vai ter a consolidação dessa rivalidade quase que 15, 20 anos depois disso, porque o primeiro grande adversário do Atlético, durante muito tempo, a grande rivalidade do Atlético, até o Cruzeiro se consolidar e surgir, foi uma rivalidade com o América Mineiro, que hoje parece não incomodar, você fala, ah, mas o América e tal, mas já foi. Do mesmo jeito que em Fortaleza, você vai ter Ceará e Fortaleza, que são rivais históricos, porém, que já tiveram no meio times que incomodaram. Você já teve, por exemplo, o Maguari, que já foi uma das grandes torcidas do estado, em determinado momento o Ferroviário esteve ali incomodando e perturbando. Então,
nunca foi uma rivalidade só entre os dois. É uma rivalidade enorme, mas é uma rivalidade que já teve gente atrapalhando. Você tem, por exemplo, Bahia e Vitória. É outra rivalidade bem interessante, mas que são clubes que, apesar da rivalidade, e você tem uma rivalidade às vezes desequilibrada, porque o Bahia tem números que são muito fortes, tem títulos que são muito importantes, é uma rivalidade, se você olhar até em número de torcida, ela não é equilibrada e tem um agravante, para diminuir um pouco a rivalidade em comparação a algumas que a gente vai falar. Bahia e Vitória tem muitas semelhanças em relação à popularidade do clube, a maneira como esse clube enxerga o seu torcedor, ou os ideais que esses clubes levantam, até porque o estado da Bahia, nesse ponto, ele é muito homogêneo. Então Bahia e Vitória, eles não são opostos, por exemplo. Eles são clubes que têm situações muito parecidas, apesar do Vitória em determinado momento ter sido atrelado a uma parte da elite e tal, mas isso acabou que se perdeu com o tempo. Mas os números, eles não equilibram muito esse clássico. Porque a maior rivalidade do Brasil, e aí pode até parecer clichê, mas é bom explicar, de fato é Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, que formam o Grenal, essa rivalidade quase bélica. E aí por N motivos. Primeiro que você tem um estado, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que esteve em várias revoluções. Você vai olhar grandes revoluções da história do país, o Rio Grande do Sul sempre esteve lá e tem gente que vai lembrar, e Pernambuco? Pernambuco também é um estado que dá a cara, viu, meu amigo? Eles se metem quando tem, eles estão lá, o que é uma coisa fantástica. Só que você tem rivalidades também muito diluídas em Pernambuco, né? Você tem uma rivalidade de Náutico com Sport, Sport com Santa Cruz com Náutico, apesar do Náutico incomodar menos, ele tá ali no meio. A grande rivalidade de fato é Santa Cruz e Sport, mas que não é a maior rivalidade do Brasil, apesar de ser uma rivalidade em alguns momentos bem violenta. Mas Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, quando você fala em rivalidade no Brasil, talvez a maior polarização que exista no estado, até porque você tem já questões que já foram para a política, questões que de fato têm a ver com cunhos sociais, porque o Inter sempre foi atrelado a um clube do povo, apesar de alguns asteriscos, e o Grêmio era um time um pouco mais elitista, então a coisa nasceu um pouco polarizada assim. É um clássico centenário desde o nascimento, já nasceu com uma rivalidade gigantesca, com capítulos gigantescos ao longo da história. É um clássico, se eu vou falar dos grandes, ele é o único clássico lembrado pelo número. As pessoas sabem, esse é o clássico tal, esse é o Grenal 414, esse é o Grenal 405, esse é o Grenal 366, esse é o Grenal 10, esse é o Grenal 424, que foi o Grenal maluco da Libertadores, que inclusive só fez acender e só fez confirmar essa rivalidade no nível estratosférico. Lembrando, é um dos jogos com recorde de cartões na história da Libertadores, com recorde de cartões vermelhos, foram 8, porém não é o recorde de cartões vermelhos na história do Grenal, porque sim, já tivemos um Grenal com 20 cartões vermelhos em 1969. Inauguração do Beira-Rio, os nervos já estavam à flor da pele, por quê? Porque anos antes o Grêmio tinha inaugurado o seu Estádio Olímpico, que é um outro ponto interessante também, cada um com o seu estádio, um influencia o outro, para que, ó, vem no meu território, eu vou no teu território, a coisa sempre foi muito clara e estabelecida. A cidade, inclusive, é dividida a ponto de você ver a parada de ônibus ao redor do estádio do Grêmio é pintada de azul, a parada de ônibus ao redor do estádio do Inter é pintada de vermelho. Questões de patrocínio que eu ainda vou falar que também são bem interessantes. Então é uma rivalidade com peculiaridades que de fato tornam essa rivalidade única no Brasil todo. Mas voltando a 1969, inauguração do Estádio Olímpico, o Inter vai lá convidado, vem aqui inaugurar, trauletada no Grêmio. E aí o Grêmio guardou aquilo, né? Foi convidado para um amistoso para a inauguração do Beira-Rio. E aí vai lá com faca no dente, né? Para falar, vamos vingar essa parada, porque os caras abriram a nossa casa e nos golearam. Só que o que acontece? Tá acabando o jogo lá, 8 minutos para terminar, mais ou menos 9 minutos, começa uma porradaria generalizada e você tem 20 expulsos de 22 seres humanos em campo. Só sobrou um do lado do Grêmio, um do lado do Inter, os outros 20 foram expulsos, um a um aqui, o árbitro chegava, toma, e a galera sendo expulsa. Então assim, o clássico agora de 2020, da Libertadores com 8 expulsões, é pinto perto do que aconteceu em 1969. O Grenal número 11, em 1918, também foi um clássico lembrado por porradaria, e um clássico que nem acabou, por causa da porradaria, que terminou com 100 feridos, uma porrada de gente presa, porque a briga começou com jogador com torcida, passou de jogador para jogador, torcida com jogador, torcida com torcida, pau cantou de uma maneira generalizada que não tinha como o jogo terminar. Em 1918 foi o Grenal número 11. Tem inclusive um episódio aqui que eu preciso ler para lembrar, porque rolou facada no Grenal. Inclusive tem aqui, ó, torcedores, jogadores e dirigentes se agrediram a socos, pontapés e bengaladas.
Quem tá falando em 1918, a galera coroinha andava com bengalinha, aquela coisa chique, não sei o que e tal, e tome bengala um na cabeça dos outros. Manuel Costa, que era empregado da empresa telefônica rio-grandense, ele sacou uma faca e com ela riscou o ar, prometendo ferir quem se aproximasse. O meia Ribas do Internacional tentou contê-lo, só que Manuel Costa, o funcionário, enfiou 15 centímetros de lâmina na região ilíaca do jogador, né, que é por aqui, né? Assustado, o jovem Otávio Teles de Freitas pulou para desarmar o funcionário da Telefônica e também foi ferido na perna esquerda. Então, pra você ter ideia do nível que chegou esse Grenal em 1918. E ao longo da história, você vai ter outros jogos com esse grau absurdo de tensão. E aí, repito, esse histórico mais bélico do Rio Grande do Sul, mais revolucionário, uma proximidade com o Uruguai e a Argentina, colaboram para esse perfil de torcedor que é muito inflamado e muito apaixonado. São torcidas, inclusive, que têm cânticos muito parecidos com o que se canta em estádios no Uruguai e em estádios na Argentina, que tem rivalidades que são muito, muito fortes, né? Tanto que você faz listas por aí, invariavelmente Boca e River aparece como a maior rivalidade do planeta. Lembrando que o Mirror, a France Football, vários grupos de mídia pelo mundo já fizeram listas de maior rivalidades do planeta e sempre Grêmio e Inter aparece como a mais importante do Brasil e uma das mais importantes do mundo. Por exemplo, no Mirror, o Grêmio e Inter aparece como a 9ª maior rivalidade do planeta. Aí você tem lá Fla-Flu, outras rivalidades ali lá atrás, mas Grêmio e Inter invariavelmente, porque quando você fala de rivalidade no Brasil, automaticamente as pessoas lembram de Grêmio e Inter. E aí eu tenho uma outra teoria que a questão da oposição de cores também colabora para que a pessoa remeta a essa imagem, porque de fato você tem opostos aí que são muito legais, né? O azul com preto e branco e o vermelho do outro lado, tal. E visualmente também é um clássico de muito impacto e que não tem frescura de mudança de uniforme, né? Por exemplo, Fla-Flu é uma merda para ver. O Cruzeiro e Galo, ele é mais fechado, né? Um azul mais fechado pro alvinegro e tal. Aí você tem clássico que você tem que mudar os uniformes porque o visual não rola e tal. O Grêmio e Inter, ele é perfeito, ele já nasce perfeito com o azul e preto oposto ao vermelho. Então, visualmente também já é um clássico muito mais legal. Mas a Folha de São Paulo trouxe uma informação para você ver o tamanho desse clássico, mostrando que as camisas de Grêmio e Inter estampam o mesmo patrocinador consecutivamente desde 1998, por uma questão de mercado, porque os caras sabem que se fizer só para um lado, eles vão se ferrar do outro. Esse fenômeno peculiar no futebol gaúcho começou ainda nos anos 80 e desde então houve apenas um hiato de 4 anos, ou seja, dos anos 80 para cá, só por 4 anos você não teve Grêmio e Inter com o mesmo patrocinador. Isso já aconteceu com Cruzeiro e Atlético, mas, por exemplo, com o BMG e com outros patrocinadores da Caixa, eles tinham o mesmo patrocinador, só que outros 15 times no Brasil também tinham. Não era uma questão específica daquele mercado. Era uma questão, enfim, de mercado, mas não por causa do estado de Minas Gerais. Coca-Cola, tradicionalmente vermelha, precisou se adaptar, por exemplo, por causa do Grêmio. A empresa havia fechado com o Grêmio em 87 uma negociação em conjunto com e mais várias equipes. Especificamente, no caso do Grêmio, ela teve que ficar preta com branco para não ter nada vermelho na camisa do Grêmio. Então é isso, para você ver que Grêmio Internacional é uma rivalidade que às vezes vai até extrapola um pouco o estádio. Então sim, é a maior rivalidade do Brasil. São poucos os clássicos no Brasil que você tem o número para lembrar. São poucos clássicos no Brasil que tem essa história bélica por trás muitas vezes. Lá ou é um ou é outro e basicamente é isso. Em outros estados você sempre tem alguém se metendo ali no meio, mas de fato o Grenal ele ainda incorpora um pouco esse espírito. Ele tem um pouco de Brasil, mas ele tem um tempero do restante da América do Sul, o que faz com que esse clássico seja um pouco nosso e um pouco do continente inteiro, coisa que os outros clássicos brasileiros não conseguem ter. Portanto, Grêmio e Inter é o maior clássico do Brasil. Lembrando, a dica cultural é exatamente sobre isso, a história dos Grenais. É um livro escrito a várias mãos e conta um pouco da história, fala dessa questão que às vezes já foi até política, fala de clássicos que marcaram época, como por exemplo o Grenal do século, que é o Grenal de 1988, semifinal do Brasileiro, para ver quem disputaria a final do campeonato. Para muitos, até hoje, o maior clássico entre Inter e Grêmio da história, mas, de repente, o que acontecer na reta final de Libertadores pode ser em 2020. Mas é um clássico com várias e várias histórias. Churrasco gaúcho ou churrasco argentino? Qual é o que é melhor? Eu vou dizer o seguinte, que eu fui para a Argentina com a minha mulher em 2008, eu me decepcionei com a carne argentina. Posso ter comido a carne estou falando a minha experiência. A minha experiência foi de uma carne com outro grau, eu não como mais carne, mas naquela época, o que me surpreendeu na Argentina, por incrível que pareça, foi o pão. Pão argentino é putaria. Mas a carne achei ok e o churrasco gaúcho, de fato, é um esculacho. Porque eu acho que eles pegam ali, muitas vezes, um padrão até parecido de temperatura com o que acontece ali do lado, mas botam uma brasilidade que fica mais... Eu, por exemplo, acho a carne gaúcha ou o churrasco gaúcho mais no meu ponto do que o churrasco argentino. E outros argentinos estão parados e servem só a carne com uma batata frita e olha lá. Aí eu já não curto. Aqui a gente tem um vinagrete, um negócio de uma farofa, baião de dois, por exemplo, não tem. Maionese, lá é meio que assim, curta a carne. Eu não curti.
achei ok, mas gostei mesmo foi do pão. Então entre o churrasco argentino e o gaúcho, eu ainda sou mais o gaúcho, apesar de hoje não gostar mais nenhum dos dois, né? Acabou, hein? Polêmicas vazias chegando ao fim. Deixe seu like, seu dislike, se inscreva no canal, toque na notificação, compartilhe o conteúdo, comente o conteúdo. Lembrando, o maior clássico do Brasil tá aqui em algum lugar para ser direto pra lá e seguir com a gente preso eternamente na quarentena. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.